Olá, nós vamos dar início a esse Algarcast que vai ser focado no papel dos associados, da sociedade e dos clientes na luta da CTBC, hoje Algar, pela sobrevivência na época do regime militar. E nós vamos começar apresentando aqui os participantes dessa rodada. Meu nome é Luiz Eduardo Pepe, eu trabalhei no Grupo Algar de 1988 até 2017. Eu tive um período fora, de 2006 a 2010, mas eu trabalhei como pessoa jurídica na Universidade Algar, ministrando o jeito de ser do Grupo Algar nos 4 anos que eu fiquei fora, né? Divino Sebastião de Souza, trabalhei na Algar desde 1977. A história até bonita porque eu comecei como engenheiro, em Ituiutaba, precisou de um gerente regional em Iturama, faltava 15 dias para me casar. Nunca tinha visto falar em Iturama na minha vida, então a minha vida de executivo começou por lá, por Iturama. E na pandemia agora encerrei a minha trajetória como executivo em 2020. Luiz Alberto Garcia, entrei na CTBC em 1960 e estou aqui até hoje. Ainda bem. Ainda bem, né? Mas nós vamos falar sobre o papel, então, que os clientes, os associados e a sociedade tiveram nessa luta da CTBC para sobreviver aí à política estatizante do regime militar, né? E aonde que vocês entraram nessa batalha? Bom, eu tinha vindo para Uberlândia, estava na regional de Uberlândia junto com o Divino, e nós preparávamos todo o material toda segunda-feira de manhã, e ou nós íamos para Brasília na segunda à tarde ou terça, né? Chegando em Brasília, nós preparávamos lá o hotel para receber o pessoal que estava indo de ônibus. Nós dividíamos todo o pessoal, nisso aí a gente já tinha feito toda uma programação de quem ia onde, falar com quem, como iria ser, né? E assim, geralmente nós tínhamos 2 pessoas para ir fazer cada visita. Fazíamos em torno de 4 visitas por dia nisso aí. Isso aí foi durante os 5 meses que nós fizemos, quase 5 meses que nós fizemos essa peregrinação a Brasília quase toda semana, né? Divino, e como que foi essa estratégia, assim? Como que vocês resolveram, entenderam e como foi aceito pelos associados, assim, fazer parte desse suporte, né? É uma história bonita e interessante, né? Porque você pensar que para os nossos associados era melhor estatizar, porque eles iam ter uma garantia de emprego, né? Que na época se falava, quem é do Estado não perde emprego. E aí nós tivemos uma adesão assim de 100% da nossa turma, né? Dos nossos associados, por gostar. A gente depois usou até esse slogan em propagandas nossas, publicidades nossas, vestir a camisa, né? Então, os nossos associados vestiam a camisa. E aí, qual que foi a estratégia? Ele falou, gente, nós temos o de melhor em telecom no Brasil. Pode ser que na época, vocês pensam aí, 30 e tantos anos atrás, né? Uma empresa da região nossa aqui, que a região até grande na época, mas assim, para você comparar com as grandes, Telesp, Telemig, Telerge, era desconhecida lá no Senado e lá no Congresso, né? E qual que era a estratégia que a gente planejou, né? Primeiro, mostrar para os deputados e para os senadores o quanto que quem trabalhava nessa empresa gostava e defendia a empresa. A outra estratégia, o quanto que os nossos clientes, eu acho que isso aí foi uma peça fundamental, gostava e defendia a nossa empresa. Olha que é diferente de gostar para defender, hein? Por que isso aí? Porque na época a telefonia era muito complicada. O doutor Luiz aqui lembra da história aí,
quem comprava, por exemplo, um telefone de uma empresa estatal, você começava a pagar, tinha uma subscrição, você começava a pagar cerca de $1.000, né? A gente chamava linha telefônica, para você receber daí 2, 3 anos. E o diferencial nosso, que a gente mostrou desde o começo, e os nossos associados sabiam disso, é que a gente tinha vendedor de pastinha. Eu acho que o Dr. Luiz lembra bem, né? A gente tinha equipes de vendas com a pastinha vendendo os contratos, né? E isso a gente prometia entrega muito rápida. Na maioria das nossas vendas, a gente entregava com 10 dias. Então, assim, os nossos clientes via esse diferencial muito grande. E quando tinha alguma reclamação para fazer, ele achava o dono, porque os nossos funcionários, os nossos associados, sentia-se dono. Ele achava com quem resolver os seus problemas. Do outro lado da estatizante não achava, né? Você tinha... Então, acho que isso aí foi um dos grandes diferenciais. Os nossos associados, né, vestindo a camisa e defendendo a empresa, e os nossos clientes defendendo a empresa. Que isso, quando você falava com um deputado, com um senador, os caras ficavam meio desacreditados, né? Porque conheciam a maioria do Brasil, era estatizante, né? Não tinha esses parâmetros. Então, acho que foi a nossa grande estratégia. É igual que eles falavam, puxa vida, todo mundo querendo ser estatal, trabalhar numa estatal, vocês estão defendendo uma empresa para que ela fique, né? Uma empresa particular, privada aí, né? Então, assim, o nosso pessoal realmente gostava demais da empresa como ela estava. E quando a gente ia falar isso com os deputados, com os senadores, eles não acreditavam nisso aí. Achavam que a gente era uma claque, que nós tínhamos sido contratados para ir lá para fazer todo um serviço perante eles lá, né? Mas depois que eles enxergaram, eles viram o tanto que era bonita a empresa, né? Que ela estava vendendo realmente simplicidade, ela estava sendo transparente, e o tanto que as pessoas começaram a conhecer a Algar, a CTBC naquela época. Nós começamos a colocar a CTBC naquele movimento no globo, eu acredito, porque poucas pessoas sabiam quem era a CTBC, aonde ela ficava, né? Por ela ser um Davi perante o Golias, as outras empresas. E nós começamos aquele movimento de mostrar realmente quem que era a empresa, qual que era a tecnologia que ela tinha na época, as pessoas. E toda vez que a CTBC adquiria uma cidade, a cidade ela se sentia dona da empresa. Ela não perdeu aquele sentimento de pertença, de pertencer, da empresa pertencer a outro que adquiriu, ou então tem o controle de outro. Ela sentia como se fosse dela e fosse uma continuidade, que ele queria ficar com a gente. Eu acho, acrescentando aí ao que vocês dois disseram muito bem, é que também teve a participação dos prefeitos, das entidades de classe, né, os empresários, todos aqueles amigos de deputados, senadores da região nossa, mandavam telegrama tal, pedindo para acatar a solicitação da empresa. Isso foi muito importante, não só dos nossos associados, mas da população da região toda, né? Doutor Luiz, eu acho que isso aí o senhor lembrou bem. Eu acho que é um outro ponto na estratégia nossa, pelo relacionamento que a gente tinha com a comunidade. Porque nós, diretores regionais, nós, os gerentes regionais, a gente estava na sociedade, a gente não ficava sentado atrás da cadeira nossa nos escritórios, não. Então a gente estava presente, né, nas prefeituras, estávamos presentes nas câmaras, presente na associação comercial. Nos eventos, né? Nos eventos. Eu fui diretor de quase todas as ações comerciais onde eu passei, né? Eu só não fui vereador e prefeito, mas a gente tinha um bom relacionamento. Então, assim, a gente era acreditável. Não sei se existe essa palavra aí, Celso. Então, a gente, quando o prefeito falava de uma coisa que a gente estava mostrando no nosso projeto, eles acreditavam na gente porque sabia que era verdade, né? Porque a nossa presença, nosso relacionamento, a
a presença nossa era verdade na comunidade, né? E eles chamavam a gente muito, porque se nós estávamos no evento deles, nós dávamos credibilidade para ele, para o evento, para a cidade, né? Então isso era muito importante naquela época. Agora, quando essa causa envolveu, então, todos esses participantes, né, ela deixou de ser uma causa de uma empresa para ser uma causa de uma comunidade, de uma sociedade. Então, do ponto de vista político, ganhou muita densidade. É isso que a gente conseguiu, porque a gente não pode deixar de citar o grande deputado Samir Tanus, né? Que, mesmo sendo de uma cidade menor, mas ele tinha assim ele era muito permeável lá dentro da Câmara, né? E ele era muito fácil. Eu lembro direitinho, a figura que, se eu tiver que gravar uma figura quando a gente ia visitar os deputados, era o deputado Samir Tanus com o nosso projeto de Bar do Braço. Então ele botava o nosso projeto de Bar do Braço literalmente. Naquela época a parte de informática já não era tão adiantada, então você tinha que andar com o projeto de Bar do Braço mesmo, né? Indicando para nós quem é que devia visitar primeiro, quem ajudando na lista, né? Então, quando você via a abertura de portas para um membro lá do Congresso e que você chegava, tinha acesso, né? Para a gente mostrar o nosso projeto, a nossa estratégia, a nossa empresa, as portas iam se abrindo, tá? Inclusive, tinha momentos que a secretária de alguns deputados, mas como é que vocês conseguiram essa audiência com o deputado? A própria secretária, às vezes, se espantava, mas foi essa penetração que a gente conseguiu. Nós tínhamos um quartel-general lá no hotel e nós tínhamos outro quartel-general que era lá no gabinete do deputado Samir, né? Nós tínhamos todo o apoio do gabinete e ele sempre falando para nós, vamos visitar tais pessoas, essas aqui são importantes. E uma coisa que era bacana, que no final do dia, que nós tínhamos visitado todos os deputados, senadores na época, a gente fazia uma reunião no hotel, né? O Cícero geralmente comandava, você mandava, o doutor Luiz, mas assim, e aí? Como é que foi o dia? Né? Quem vocês acham que vai votar com a gente ou não, que a gente precisa mostrar mais e como é a empresa, né? Isso era muito importante para a gente poder já desenhar assim, com o mapa, quem que é que está com a gente, quem que não está, por que ele não está com a gente, né? Isso aí foi primordial. Você falou, passando aí, o Pepe, que eu estava lá no hotel, eu não podia. O senhor não foi, é verdade. Foi proibido. O senhor foi proibido. Viu? É verdade. Essa luta toda aí foi de vocês, viu? Eu tiro o chapéu e entrego aí que vocês fizeram. Agora você imagina um trabalho de cinco meses, né? Que você falou aí, 5 meses. Imagino a primeira visita e a última visita, a diferença que deve ter sido, né? Primeiro o cara nem queria escutar, nem ouvir, né? Olha os caras de novo aí passando, sabe? Geralmente a gente andava lá, mas no final a gente já estava conhecido. Era o pessoal da CTVC, né? Mas eu lembro bem, doutor Luiz, que assim, foi recomendado, né, que o dono da empresa não tivesse nas nossas audiências, para a gente não dar a conotação de que o dono seria beneficiado com a concessão, né? Então, a nossa estratégia era assim, era a sociedade e eram os funcionários mostrando a necessidade, né, daquela empresa permanecer como privada, porque era melhor do Brasil, continua melhor ainda, né? Mas na época era melhor mesmo, de verdade, né? Então a gente tinha que mostrar assim, não era a boca do dono que ia falar que aquela empresa que era melhor, mas tinha que ser a sociedade falando e os associados, né, que trabalhavam ali todos os dias. Então, por isso dessa estratégia que a gente teve. E mas, Celso, dá licença, eu acho que o subproduto do nosso feito foi que mostrou para a Câmara e o Senado que tinha quórum para privatizar as telecomunicações, né? Ali que nasceu, falando, não, se faz para uma empresa, né, por que não faz para o país inteiro, né?
E completando o que o Divino disse aí, a gente sempre tinha reuniões mostrando os números da empresa. E os nossos números, né, Divino, sempre foram melhores do que os números das outras operadoras. Então isso aí assim deixava o pessoal bravo com a gente, né? Porque a gente sempre foi melhor, uma empresa pequena, mas uma empresa enxuta que mostrava os números melhores, né? Principalmente números de reclamações, que era baixíssimo, né? Comparando índices, né, com o restante do país. E as reclamações que existiam, o tempo de recuperação dessa reclamação, o tempo de atendimento também, era muito diferencial. Então esses dois indicadores, né, o volume era muito baixo de reclamação, e quando tinha reclamação, que aparecia mesmo, o tempo de recuperação, de colocar de novo o cliente no ar, era muito grande. A gente tinha caso na época, não vou citar nenhuma da estatal aqui, porque esse não é o caso nosso, mas nós tínhamos caso, por exemplo, em outras empresas, por exemplo, dava defeito em um telefone numa quinta, só ia ser recuperado na segunda. E nós tínhamos plantões, sábado, domingo, 24 horas. Então, assim, quantas vezes nós tínhamos associados nossos, que às vezes tinha ainda linha em poste, que não tinha nem estrada para passar, ele ia de bicicleta com a escada nas costas, no meio do mato, mas tirava o defeito. Então a pessoa voltava a funcionar. Isso aí não tinha preço para quem era cliente da época, né? E essa bandeira foi levantada também como um parâmetro de manter a CTBC como uma empresa privada para ser um comparativo com o desempenho das estatais? Esse eu acredito que foi um dos grandes diferenciais lá pro Congresso, né? Porque também foi via Senado e via o Congresso, né? Porque essa comparação eu acho que foi até parte de alguns congressistas, eles realmente eram muito fortes a favor da estatização, né? Mas tinham muitos que acreditavam que se você privatizasse, o serviço melhoraria. Quando a gente mostrou isso, que uma empresa privada realmente era melhor do que uma estatal, era aí que a gente quebrava, na época, os mineiros, quebrava as pernas, né, porque mostrava que realmente era melhor mesmo, né? O Pepe, você está falando que isso foi uma forma de apresentar a CTBC praticamente para o Brasil todo. Na hora que ia nessas visitas, as pessoas ficavam impressionadas com a prestação de serviços que existia aqui, que na região deles não tinha. Que na realidade a gente levava os números da empresa. Só não, mas menino, né? Porque a gente era novo, né, na época. Então, menino, mas você está mostrando isso aí? Eu falei, não, estou te mostrando os números que estão aí em âmbito federal, né? Isso aí, existe esse efeito comparativo da CTBC com as outras operadoras no Brasil. Então, eu estou te mostrando números. Eu falei, não, mas não pode uns números desse aí. Eu falei, pode. Aí você mostrava a empresa. Eles não tinham noção, muita noção da CTBC, porque naquela época era mais o eixo Rio-São Paulo, então o pessoal tinha mais o conhecimento das outras operadoras grandes, né? Então a CTBC ficava no meio do país ali, uma empresa pequena, pegando 4 estados, mas pegando assim 83 municípios, né? Então assim, eles não tinham muito conhecimento. E falaram, mas você está defendendo essa empresa aí? Eu falei, é muito fácil a gente defender o que a gente acredita. Então foi muito fácil chegar para eles e mostrar os números. Outra coisa, a tecnologia que a gente tinha, que nós estávamos desenvolvendo e mostrando para eles, eles falaram, mas isso aí eu não tenho lá em São Paulo, tal, mas aqui você tem, né? O fato foi do celular. Muita gente de São Paulo foi à Franca, na época que foi lançado o celular, para comprar um celular só para andar de lado, porque em São Paulo não falava, né? Então, assim, quando você acredita, é muito fácil defender. Divino, e a relevância e importância do relacionamento institucional da empresa? Isso é uma coisa que a gente sempre defendia e prezava, né? A empresa privada, ela tem que ter esse relacionamento, não é a gente falar assim, mas não vamos entrar na política. Não, ninguém vai ser político, né?
Mas a gente tem que fazer a política. Qual que é a política? É uma política de relacionamento. Até para que o poder instalado, e tem mais, hein, Celso, que a gente não só tinha relacionamento com o poder executivo, né? Era o legislativo e o judiciário também. Então, assim, às vezes, eu me lembro raramente de algumas ações que iam para o judiciário, o juiz já sabia quem eram nós, né? E eles mesmos já... Não é isso que está sendo falado nessa causa aqui, né? Então, esse relacionamento assim, nos três poderes é muito importante e também nas associações de classe, né? Você não pode esquecer ninguém, porque ali, às vezes, você vai fazer só com o prefeito, vereador, mas numa associação de classe você tem políticos ali dentro, como diretores. Então, assim, essa presença é importante. Na época, a gente fez isso muito bem. Isso perdurou por muito tempo. Eu sei que os momentos atuais a gente tem que ir adaptando, né? A gente tem que ter uma evolução, mas nós éramos muito presentes em prefeituras, câmara e associações comerciais, fazendo parte da diretoria, né? Éramos até convidados mesmo, era um convite que nós tínhamos assento, né? Nas associações comerciais. Era bom. Por que era bom você estar lá dentro? Porque muitos comentários, muitas necessidades da comunidade, eles surge dentro de uma associação. Então você corta caminho, você estando lá, sendo participante de uma associação, você corta caminho de ter que esperar alguém vir reivindicar. Eu acho bastante interessante, importante e necessário. Você é mais uma voz da sociedade ali dentro, né? Uma voz que está presente. É o que o Divino falou. Várias solicitações nos foram feitas dentro de associações. E você já dava a resposta, mostrava a empresa, e toda vez que você precisava de alguma força externa, o pessoal já conhecia, então já sabia como era a empresa. Então não adiantava alguém chegar e falar alguma coisa que tivesse fora daquele contexto. Por quê? Porque eles já conheciam. É a oportunidade que a gente sempre teve de mostrar a CTBC dentro das associações e dos contatos nossos, né, com o prefeito, com vereadores, com todo esse pessoal. Pepe, você estava falando do associado, né, dele vestir a camisa, de tudo. Mas não tinha aqueles que tinham outros interesses? Como que era? De onde surgiu essa união? Né? Qual que era o fator que fazia que os associados fossem tão unidos nessa causa? Olha, na hora que você une por uma causa em comum ali, né? Nós vimos que naquela época só a ideia de a gente perder a concessão e de nós termos que migrar para, mesmo sendo estatal, né, algo que não era conhecido, e o tanto que a gente mostrava os números da empresa, como ela estava bem, e poderia ir para uma outra empresa, queria ser mais um número, ser mais uma pessoa no hall de todas elas, né? E aquela construção, a construção da CTBC foi feita de um a um. Cada um ali dentro participou. E seu Alexandre falava assim, que cada um tem que se sentir dono da empresa. E naquela época o pessoal chegava e falava para a gente mesmo, está precisando fazer isso, nós precisamos mudar. Cada um dava opinião lá. Então eles participavam da construção da empresa. Eu acho isso aí que foi uma fonte maior, você se sentir dono, partícipe do dia a dia da construção da empresa. E como que era, numa época que não tinha internet, a comunicação interna? Como que circulavam as informações que fazia com que esse mote fosse tão forte e essa liga tão consistente? Eu acho que até hoje o grande problema das empresas chama-se comunicação, né? Até hoje. É um problema eterno isso aí. Vai ser, por mais que você tenha outros meios aí, mas a gente tinha nas reuniões mensais que a gente fazia, nas reuniões semanais com as nossas equipes, e essas equipes, por vez, sentavam e reuniam com as outras equipes. Então a gente conseguia permear isso durante o mês inteiro, essa reunião. Você sentava com os próximos a você e ele com as suas equipes, e no final nós sentávamos todos numa reunião mensal mostrando os números e cada um podendo falar o que
que aconteceu durante o mês, né? Então eu acho que esse aí que era a grande comunicação daquela época nossa, que era essa reunião que a gente tinha. Mas eu lembro de essa parte de você sensibilizar, né, os nossos associados. Eu lembro de uma fala que eu tive com eles, mostrando o projeto que a gente tinha que ir a Brasília para poder não ser estatizada, tinha que ser aprovada uma lei, né, de privatização das telecomunicações, e a Telecom tinha que estar dentro, né? E aí eu acho que um dos pontos que depois veio eu não lembro mais se foi da rede, alguém que trabalhava na rede, que sensibilizou, falou, ó, eu não tinha pensado nisso que você falou, Divino. Porque eu falei assim, se nós somos os melhores do Brasil, né, e nós trabalhamos e fazemos essa empresa a melhor do Brasil, olha a grande oportunidade que a gente tem para mostrar para o Congresso, para deputados, para os senadores. Essa é a nossa oportunidade de mostrar que nós somos bons. Porque vocês acham que nós vamos aparecer na Folha de São Paulo, no Estadão? Nós não vamos aparecer, né, pelo tamanho nosso. Agora, olha a oportunidade da gente mostrar que nós somos bons. Eu acho que isso aí a gente, né, o brilho nos olhos de quem trabalhava ali, falando a verdade, né, viu a grande oportunidade realmente de mostrar o trabalho que cada um, né, estava fazendo aqui naquela empresa. Doutor Luiz, e como que era esse papel do senhor de fazer parte de um jogo sem poder jogar, só torcendo? Ficava doido para saber a notícia, como é que foi, como é que... Mas a gente tinha tanto serviço para fazer, sabe? A gente repartia as obrigações, né? Não dava para ficar martirizando de não estar sabendo o que estava acontecendo, não, mas foi muito importante, né? Agora, você fez uma pergunta, perguntou se todo mundo carregava o piano do mesmo lado, né? É impossível, numa quantidade. Tinha pessoas que tinham assim, aquela preocupação, será que a empresa vai continuar, não vai continuar, tal. E a obrigação da gente era confirmar que não, a empresa veio para ficar, não está aqui de brincadeira, não foi feita para ser vendida pelo melhor preço, não, né? Como que era manter a moral da tropa alta? Manter a moral você tinha que fazer alguma coisa grande assim para que quem está fazendo crescendo, procurando equipamentos melhores, tal, não tá brincando não, tá falando sério, né? Divino, falar em equipamento melhor, qual que era a reação de vocês, você que também trabalhou na parte técnica, quando chegava um equipamento novo? Deixa eu fazer só um adendo aqui nessa que o Dr. Luiz disse aí, porque eu me lembrei de frases que corriam no meio dos nossos associados, né? Eu acredito que foi o Dr. Luiz que disse alguma vez em alguma das reuniões que assim, essa empresa não foi feita para ser vendida pelo melhor preço. Então isso aí ficou muito forte também. Então os nossos associados sabiam que podia ser dado o dinheiro melhor que for, que o patrão não queria aquele dinheiro. O patrão queria a empresa. Isso foi muito forte, viu, doutor Luiz? O senhor ficar sabendo, não sei se o senhor ficou sabendo na época, mas eu me lembrei agora. Celso, quando a gente tinha a modernização da planta, que a gente chamava, né, E eu comecei, né, em 77, então vocês nem lembram como que eram as telecomunicações da época, né? Pra vocês terem uma ideia, os contadores que contavam as chamadinhas que você faz, que hoje vocês nem sabem quem que é isso mais, né? Era tirado uma fotografia todo mês de 100 em 100. E ia para uma mesa de um computador e a digitadora digitava de cada telefone, olhava na fotografia, né? Então, quando você vinha alguma coisa que automatizava aquilo, a gente divulgava demais na comunidade, fazia festa, tinha churrasco na comunidade, se essa comunidade fosse menor, né? Então, assim, era muito importante, tanto para nós que trabalhávamos, né? Como também para a comunidade. A comunidade se sentia valorizada pelo investimento que a empresa estava fazendo ali na cidade. O cara que mais torcia para a empresa crescer
era o Santelmo, que ele era Ele o tirava fotógrafo. fotografia, Aí né? vou aumentar meu trabalho agora, tá? Eu vou ganhar mais. Eu né? lembrei do nome dele na hora que o Timinho falou isso. O Pepe, quando, nesse período aí dos 5 meses, como que é esse sentimento de, essa crença que seria possível, ela ia crescendo gradativamente? Tiveram alguns marcos que falaram, não, isso aqui significa que a gente vai... Na realidade, assim, depende da ala que você visitava no dia. Mas, assim, no terceiro mês que você já tinha um balanço de quem estava votando a favor e quem estava votando contra, qual a ala que você acha que iria votar, que faltava e que iria votar a favor. Então nós começamos aí a ter assim, não cantar a vitória, porque esse negócio de cantar a vitória antes de ter o resultado é fria, né? Mas a gente já está tendo uma visão que poderia. Só que chegou nos 5 meses, não saiu o negócio, né? Não teve a votação, nós não tínhamos a resposta, e foi um pouco frustrante nisso aí. Mas no dia que ela foi votada e a gente aí, foi uma euforia muito, a gente ganhou, né? Foi uma euforia muito grande, e de ter mostrado para eles lá a nossa empresa, pequena, enxuta, uma empresa tecnológica, de vanguarda, né? Então, assim, para nós foi uma vibração muito grande e foi uma vitória. Foi realmente uma vitória, porque foram 5 meses exaustivos de visitar o pessoal, conversar, e o cara começar a arguir com a gente na forma negativa e sempre falar não, tá, ou então positivo, né? Mas foi uma vitória muito grande nossa. Tinha um trabalho que, assim, foi muito bom fazer, porque nós acreditamos no trabalho. Divino, e quais foram os desafios, na sua opinião, mais difíceis de serem superados nessa batalha? Eu acho que o desafio da comunidade defender não foi, assim, a gente só encaminhou dos nossos associados. Também todo mundo queria, né? Agora o acesso realmente a quem decidia, né? Que era o Congresso, esse não foi fácil porque a gente não tinha experiência nisso aí, né? Nós tínhamos experiência de vender telefone, de instalar, de operar, de relacionamento nas nossas comunidades. Agora, um relacionamento com deputado, com senador é muito diferente, né? E uma das coisas que ficou sempre à frente é assim, nós não vamos colocar nada à frente a não ser o nosso pleito. Não adianta assim, alguém pedir algo em troca, um favor, tal, nós não vamos aceitar. Isso o grupo, né, ficou bem forte na estratégia nossa. Ó. Quem pedir, se você pedir um favor em troca, se pedir um emprego em troca, sai fora. Então nós não entramos nessa. Então uma das coisas que tem que cumprimentar aqui até o Dr. Luiz aí, como nós não caímos, né, na armadilha de dar algo em troca, né, de favores, para você ter um voto de um deputado. Isso aí foi límpida. A nossa vitória foi límpida e clara, que a gente chama da verdadeira democracia, né, que podia estar existindo aí até hoje. Então, esse desafio de você mapear, de você enxergar quem é que estava mais contra. Eu lembro que tinha uns 2 ou 3 deputados realmente que falavam: vocês não vão conseguir, vocês são pequenos demais. Para que nós vamos privatizar uma empresa? Vocês vão morrer logo em seguida. E a gente saía, às vezes, do gabinete com esse final da reunião. Né? Frustrado, né? A gente saía do gabinete com esse final. Eu lembro de um deputado que era de Minas, inclusive, né? Mas ele era um dos que era privatizar, né? Para virar tudo estatizante. Mas o Samir, ele foi muitas vezes assim, questionado, tal, ó, Samir, não vai me deixar de fora não. Isso é uma gravação do Samir, ele contando isso aí, falou, não tem nada disso não, viu? Mas aí, e o que era o fator motivador do Samir, doutor Luiz? O Samir era um deputado, vamos dizer assim, eu achei que ele chama do baixo clero, né? Um deputado que não tinha uma bandeira,
Ele pegou isso aí como uma bandeira dele aqui da região, do Triângulo Mineiro e tal, né? Ele fez isso assim de coração. A gente perguntava para ele, falava, eu era muito amigo do Valdir, né? Então, fez isso para ajudar o Valdir e ajudar o seu Alexandrino, né? Ele fez isso de coração mesmo, sem interesse, sem nada, né? Ele achou que... E com isso ele cresceu dentro do Congresso, né? E ele telefonava para os deputados, o pessoal chegava, deputado assim, não quer me receber. Não, vai te receber. Ô fulano, recebe aí as meninas aí querem ir conversar com você e tal, né? Então ele fez um trabalho assim, extraordinário, né? Que, sem interesse nenhum, fez de coração mesmo, viu? Impressionante, impressionante. E ele já conhecia a CTBC porque ele foi prefeito no Prata e Tuiutaba, né? Tuiutaba também. Ele conhecia bem. Ele foi deputado estadual junto com o Valdir, então frequentava muito a casa da Eleusa, né? E tinha assim, uma certa intimidade com a família, né? Pepe, e o dia que saiu o resultado? Foi puxa vida, foi uma alegria muito grande, né? A gente... Foi no dia 31 de dezembro? Foi no 31 de dezembro, né? E a gente tinha feito o trabalho bem antes, né? E ficamos esperando isso aí, demorou um pouco para sair isso aí, né? Demorou muito, né? Porque pra gente estava esperando isso aí cada dia que saísse. Mas foi uma vitória muito grande, foi assim, uma lava-alma, né? E você saber que você fez o negócio certo, que você fez um trabalho transparente e que surtiu efeito, que eles acreditaram na gente. Os nossos antagonistas eram a própria Telebrás, né? E eles nunca acreditaram que a gente ia conseguir isso. Tanto é que eles não moveram muita ação contra esse movimento. Eles não acharam que não ia dar em nada, né? Eles não vão conseguir, né? Então vão dar um risco na água, né? Foi muito bom. E aí, Divino, como que foi essa comemoração? Eu acho que foi muito tenso, né? Porque você vê que a gente era para ter votado acho que em novembro e estava terminando o ano legislativo. E tinha que ser votado naquele ano, porque a concessão terminava, né? No final do ano. E eu sei que Natal, até eu chamei pro Emerson e tal, o Congresso não fechou ainda, porque tem outros projetos que têm que ser aprovados. Acho que foi numa sessão... Mas, na verdade, nós não fizemos comemoração, não soltamos foguete. Eu não lembro de ter festa. Não teve festa, não. Recebemos com naturalidade. Não lembro de nem ter feito uma festa grande. Não lembro. Não foi assim. A luta foi grande, mas a vitória foi uma vitória assim, pô... chegamos ao fim da vitória, conseguimos o intento, né? Realmente, eu não lembro. Não teve bebedeira, né? Não teve, não. Não teve, não teve foguetório, nada disso. E como que era a cobrança do Dr. Mário em cima dos relatórios de visita? O Dr. Mário sempre estava lá. E aí, como é que foi o dia? Como é que, né? Então, sempre depois da reunião, o Cícero devia passar para ele, né? Cícero passava para ele o relatório, como é que foi e tal. Quer dizer, eu sei que ele cobrava muito o Cícero. E ele, pessoalmente, nunca cobrou nada, não. Também não. Você também não, né? E acho que ele deu liberdade mais pra gente trabalhar. Foi a liberdade que a gente teve, né? No comando lá das estratégias. E essa foi, de certa forma, uma vitória da região, né? Porque era como nós queremos que a nossa CTBC sobreviva, né? Foi uma vitória dos 4 estados que nós estamos ali de concessão, né? Foi uma vitória muito grande que nós tivemos. E quais foram as lições que ficaram? Eu acho que a lição, assim, a história do Grupo Algar é essa de desafios, né? Então, assim, para nós, principalmente a parte executiva, a diretoria, a gente tentava passar isso aí para os nossos associados, que desafio sempre vai existir, né? Mas, assim, o impossível
A gente não tinha essa palavra no dia a dia nosso, não. Não existe impossível para nós, né? Porque quando a gente começou essa causa aí, muitos falaram para nós que era impossível, né? E a gente tentava passar e passava, acho que conseguimos passar isso na época, que esse impossível aí, se trabalhar certinho, o impossível não existe. Eu acho que não é um aprendizado, não, é uma confirmação. Uma confirmação de que você prestar serviço, você ter a população do seu lado, você ter as autoridades junto com você é muito importante, né? Porque nós fizemos muita coisa, mas o peso pesado também do sujeito recebeu um telegrama do prefeito, do vereador, do empresário da região e tal. Isso é muito pesado, viu? Se nós não tivéssemos um relacionamento com a sociedade muito grande, porque nós tínhamos, e nós temos, né? Nós talvez não teríamos tido sucesso, não, sabe? Porque esse relacionamento é que fez com que todos o que o senhor falou, mandasse telegrama, ligasse, falasse sobre a empresa, que gostaria que ela ficasse privada, e que fomentassem, né, e fundamentassem nosso trabalho também, para que a gente pudesse chegar em Brasília e fazer o trabalho junto aos senadores. Você imagina, lá. O cara recebe um telegrama do presidente da Associação Comercial de Ituiutaba, depois ele recebe um de Franca, ou depois recebe um de Uberaba, de Tumbiara. Ele fala assim, pô, esses caras não podem estar ligados com tanta gente assim pedindo. Isso pesa, né? Eu preciso olhar melhor, né? Porque recebe, depois o cara cara não vota em mim também. Isso aqui é mandado, né? Depois recebe o outro e fala, mas estou mandando em muita gente, né? Que a base eleitoral é de hoje sempre, né? É muito importante para político. Então você vê que você recebe da base, nem a base poderia ser a dele, né? Ele poderia nem ter base nas regiões que nós estamos aí. A gente procurava sempre visitar primeiro os deputados da base das regiões onde nós atuávamos, né? Para poder começar ali o movimento. Depois que a gente ia para deputados do Nordeste, do Sul e tal. O pessoal do Sul, eu lembro bem, os deputados que representavam o Sul eram os deputados que mais entendiam a nossa causa. Porque ele tinha lá, né? Tinha exemplos lá da Sercontel, né? Sercontel, eles tinham exemplos lá, então eles aceitavam mais. Mas assim, quando um deputado recebia um telegrama lá da base ou de uma região, logo a gente abria as portas, nós tínhamos acesso para mostrar o projeto. Mas o importante era mostrar o projeto. E essa recepção que a gente tinha às vezes a gente fazia 2, 3 apresentações. A gente fazia uma apresentação para a secretária, depois a secretária marcava com o chefe de gabinete, aí fazia uma apresentação para o chefe de gabinete, aí depois que nós chegávamos no deputado, mas nós não cansávamos, né? Por isso que nós fazíamos máximo de 4 por dia, né? Então... De certa forma, a sociedade, né? Os clientes foram credores dessa. E essa é uma dívida impagável? Eu acho que todos ganharam, né? Porque a vitória não é vitória se alguns perdem, né? Eu acho que o Estado como Estado mesmo, não perdeu, porque ganhou a privatização, ganhou novos investimentos no Brasil. Pensou se não tivesse tido a privatização no Brasil, né? Que Estado que a gente estaria hoje aqui? Então, o Estado, como Estado mesmo, ganhou muito, como nação, né? A região ganhou muito, porque a empresa criou mais força para modernizar, para poder trazer novos investimentos. Você já pensou você ter uma incerteza jurídica se vai continuar ou não? Então, assim, muitos investimentos são projetados, são analisados, mas eles têm que esperar uma certeza jurídica, né? Então, acho que a região ganhou muito, né? E a Telecom cresceu muito também, depois da privatização, né? Então, acho que todos ganharam, viu, Celso? Agora, Divino, e o impacto disso, por exemplo, porque é um DNA a inovação, né? Esse impacto, até hoje, que
Você acredita que esse surgimento, esse berço de tantas startups na nossa região tem muito a ver com isso? Nós somos muito copiados aqui na região, né? Na região e no Brasil, né, gente? Você pode ver que desde o DNA nosso lá, né, do Solixandrino, né, que foi uma inovação a hora que ele modernizou a Telecom lá nos anos 1950, né, da região de Uberlândia. É uma modernização quando você fala, a cidade não tem Telecom, vamos levar lá, nem que temos que enfim, capote sábado, domingo, vamos levar a Telecom para lá. É um tipo de modernização, né? E esse DNA da Telecom, assim, o tanto de gente que já passou aqui pelo Grupo Algar, e às vezes a gente encontra por aí, cara, você já trabalhou no Telecom? Já, eu tô aqui nessa empresa aqui graças lá, viu? Semana passada mesmo eu tive com um produtor musical aí, de uma dupla famosa, e ele falou, aprendi muito lá no Grupo Algar. E a minha empresa aqui está grande, vai crescer mais, os exemplos que eu trago de lá. Inovação em administração, inovação em pessoas, né? Então, assim, eu acho que você vê uma das grandes startups aqui que nasceu aqui dentro, nasceu dentro da multimídia, né? Estava lá dentro da multimídia, valeu um dinheiro danado aí. E esse berço de você criar novas empresas voltado para a inovação, eu acho que nasce tudo aqui dentro da Algar. Eu acho que esse boom de inovação que existe em Uberlândia foi graças ao Algar. Se não tivesse toda essa tecnologia que a Algar sempre se primou em trazer, a tecnologia de primeiro mundo para cá, nós não seríamos o berço que a gente quer hoje, não, sabe, Celso? Então, assim, você vê as inovações, os startups que existem aqui. Por quê? Porque nós oferecemos uma infraestrutura para ele. Ou nós começamos uma infraestrutura para que ele pudesse desenvolver. Então, assim, o berço hoje é graças à CTBC, ao Algar Telecom, que trouxe e implantou na região toda essa tecnologia para que se pudesse ser desenvolvida. Luiz, com tanta empresa que surgiu daqui, a Algar é uma espécie de faculdade de empreendedorismo, de gestão? Aliás, até a faculdade existe até hoje, né? Ou no Algar, né? Mas uma coisa que me chama atenção até hoje a gente precisa ter massa crítica em tudo que a gente vai fazer. Se você não tiver massa crítica, você não consegue realizar. E nós fazemos aquelas excursões tecnológicas, né? O tour mercadológico, né? E punha pessoal de todas as matizes da viagem. E a pessoa voltava e via que os colegas deles aí dos Estados Unidos ou da Europa era igual a eles mesmo. Então não existia super-homem, né? Isso facilitava essa massa crítica. A gente aprendeu isso logo de cedo. Não adiantava a gente contar que era bom, que fazia isso, que na Suécia era desse jeito e tal. O cara falou, mas esses caras lá são super-homem, aqui não tem super-homem, né? Então, esse tour tecnológico, os caras iam conversar com cabeça, com instalador, com emendador e tal. E falavam, pô, o cara é igualzinho a eu mesmo, não tem diferença nenhuma, né? Então, eu acho que esse foi muito bom. Eu acho que isso também abriu a cabeça das pessoas, porque eles enxergavam uma coisa que era aqui no Brasil, a nossa região. Quando se fazia aqueles tours tecnológico, mercadológico, e ia para outra região, para outro país, a partir do momento que entrava no avião, ele já começava a ver coisa diferente. E quando ele saía no outro país, ele despertava por coisas que aqui ele vê todo dia, que para ele não é mais, né? E uma coisa interessante, o doutor Luiz falou aí da Universidade Algar, né? Sempre se primou na formação das pessoas, mesmo quando a gente precisava segurar um dinheirinho aqui e tal, mas o Grupo Algar nunca deixou
de dar a formação para as pessoas. E um dia eu cheguei para o Dr. Luiz, eu só não sei se o senhor vai lembrar, eu falei assim, Dr. Luiz, puxa vida, a gente está investindo numa pessoa que está indo para os Estados Unidos, vai ficar 4 meses lá numa formação, e quando ele volta, né, ele pode chegar aqui e ficar 2 semanas com Algar, depois pede demissão e vai para outra empresa. O senhor falou assim para mim, Pepe, ó, mas é certeza, essas 2 semanas que ele ficou aqui, ele foi o cara mais bem formado para atender o meu cliente. Então, assim, aquilo lá foi para mim uma injeção de ânimo para assim, a gente tem a vida inteira que tentar proporcionar para as pessoas uma formação melhor, porque ela vai estar melhorando cada vez mais o nosso negócio. E outra coisa, eu falo sempre, né? A pessoa, quando ela está à frente de um cliente, ela está vendendo a empresa, mas primeiramente ela está se vendendo. Porque se ela não atender bem o cliente, quando ele sair dali, por algum motivo, ninguém vai querer esse cara, né? Então, assim, essa formação foi muito importante para todos nós que trabalhamos no Grupo Algar e as que continuam trabalhando hoje. Divino, e aí tem uma referência muito interessante que você capitaneou, né? Que foi a implantação da ACS, que fruto dessas viagens, dessas visitas tecnológicas, né? Quando eu estava como diretor de região aqui, o 0800, você vê que não faz muito tempo, faz 27 anos atrás, era o grande faturamento da Telecom, né? 0800. Quando a gente perdeu um grande cliente aqui em Uberlândia, porque a Embratel colocou uma antena direto para ele, para falar via satélite, nós perdemos esse 0800. Então foi aí que eu reuni o grupo comercial, falei, nós temos que repor esse 0800 daqui, né? E a única maneira é a gente trazer ligações daqui para fora do país, né? Então era muito importante naquela época ainda esse tráfego, né, de fixo. E aí nós falamos, só tem um jeito, eu tenho que trazer um call center para cá, para dentro, né? O call center é o que gera mais ligações que tem do que 1, 2, 3 atacadistas que a gente possa ter aqui. E aí, num desses tours, o Dr. Luiz aqui, mercadológico, eu tinha visto lá nos Estados Unidos, nós visitamos um call center lá, né? E vi que, principalmente os Estados Unidos usa muito, num call center você pode empregar várias idades, né? Você pode ter o jovem, pode ter a pessoa que está estudando universitário, você pode ter... Eu entrei num site, inclusive, que as cabeças eram tudo branquinha, né? Que os caras já estavam tudo aposentados ali. Falei, nós temos oportunidade ali. Aí nós pensamos num call center, o grupo aprovou a criação desse call center, né? E a gente fez um projeto para ter 2.400 pessoas, né, no final. Quando eu deixei o call center, tinha 12.000 associados trabalhando lá, né? Então... O Divino, você esquece de falar que a gente tem que ter sorte também, né? Porque tem o American Express que apareceu aí no meio do caminho, né? Assim, tem que trabalhar, né, doutor Luiz? Porque se fosse ruim, né? Quando jogou uma revista na mesa lá, um dos consultores nossos, falou, nós temos que tirar daqui, as 500 melhores empresas estão aqui. Eu acho que era da Exame, das 500 melhores, né? Ou você, S.A. Eu fui passando a mão, parei na American Express. Aí eu até falei pro Hamilton, né, que era o consultor na época, eu falei, então vamos contactar a American Express. E é a sorte que o senhor falou, né? Na época, eles tinham tido problema no atendimento lá em São Paulo, estava no centro empresarial, tinha tido problema por inundação, chuva, 60% dos atendentes não chegaram. Eles resolveram conversar, né? E aí nós começamos. A sorte talvez seja isso aí. Mas... É aquela história, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Trabalhando. Foram 2 anos, pra vocês terem uma ideia, 2 anos de trabalho para a gente conseguir fechar esse contrato, né? Doutor Luiz, e como que o senhor vê os desafios futuros, né, de uma área que começou
que tinha uma grande receita na venda do autofinanciamento, que era a venda do terminal. Depois tinha a receita da mensalidade, né? Depois tinha a receita da ligação urbana e da ligação interurbana. E isso tudo foi zerado, né? Como que é esse desafio que o senhor enxerga? É um desafio. Bom, vocês já estão cansados de ouvir eu falar que o futuro não vem de uma vez, né? Ele vem dia após dia. Então você tem que estar se atualizando. Todos os dias você tem que estar se atualizando para ver, né? Eu acho que a Telecom ela funciona bem com a nossa pesquisa, nosso setor de procura, todo dia a par do que está acontecendo no mundo, né? Isso é muito bom lá do... O Brenner, o centro de tecnologia, está voltado só para ver o que está acontecendo no mundo, né? O Emerson me entregou uma notícia que o 6G vai ter 10 vezes mais velocidade do que o 4G, não é o 5G não, do que o 4G, né? Eu fico pensando assim, onde é que vai chegar esse negócio? 10 vezes é muita vez, é muita coisa, né? Porque o que a gente tem de notícia é que o 6G não será celular, né? É uma outra tecnologia. É uma tecnologia de inteligência artificial que a gente... Não é a mesma tecnologia, por exemplo, do 5G. E a inteligência artificial vai demandar banda cada vez mais rápida. Você vê, também, por exemplo, quando eu fui presidente da Associação Comercial aqui, em 62, né, 1962, o Rodolfo Pacheco era ministro. Não, é mais, o Rodolfo foi em 64, né? 65, 66 e tal. Nós trouxemos um videofone do Rio de Janeiro aqui, foi um negócio assim, já existia naquela ocasião vídeo chamada, né? Mas o cara para fazer uma vídeo chamada ele tinha que vender o automóvel para pagar a ligação. Ligação existia. Eu acho que nós estamos caminhando para a holografia, né? Daqui a pouquinho você está fazendo essa entrevista, você está lá na sua casa, o indivíduo lá aqui, eles sentado holograficamente aqui, você ali, aqui, você conversando conosco, né? Já existe isso, eu já vi, né? O que está faltando? Está faltando ficar econômico, né? Não é invenção que vão inventar, não. Já tem muitos anos que ela existe isso aí, né? A reunião por vídeo hoje é um negócio normal, né? E antigamente, quando a gente via isso nos filmes, a gente fala, não, o cara vai conversar olhando para o outro. A gente trabalha num lugar, num serviço, que é o serviço mais democrata do mundo, né? Qualquer uma pessoa chama daqui, na China, na Cochinchina e tal, e paga nada, né? E o extraordinário, né, doutor Luiz, é a democratização do acesso, porque não é a alta renda, porque antigamente quem tinha acesso... Era só quem tinha dinheiro. Por isso que eu estou falando que em 62 já tinha videofone aqui, né? Foi demonstrado aqui. Vamos encerrar, então, passando aqui para os comentários finais aí dessa... Puxa vida, foi um papo muito bacana esse que nós tivemos aqui hoje. Relembrando aí há 30 e poucos anos atrás, 32 anos, né? Esse trabalho que nós fizemos foi um trabalho assim, em conjunto, trabalho de equipe que reforça cada vez mais que nós temos que ter essa necessidade de escutar as pessoas, interagir com as pessoas e proporcionar o melhor para elas. Porque assim, nós só vamos poder proporcionar algo para os nossos clientes se a gente entender o que ele quer. Não adianta eu entender e eu querer fazer alguma coisa que eu acho. Eu tenho que entender o que ele está precisando, o que ele quer. Então, assim, nós estamos aí, né, a CTBC, a Algar Telecom, está aí até hoje, né? Puxa vida, é porque ela soube fazer o dever de casa, soube escutar as pessoas, soube proporcionar a melhor tecnologia que ela
teve, né? E sempre trazendo coisa melhor para cá. Então, muito obrigado aí. Acho que é um prazer também, foi uma honra de participar desse momento aqui, de registrar, né? Eu acho que um registro é bastante importante para outros terem experiência. Talvez não aprender com o passado, porque a gente aprende pouco com o passado, mas a gente aprende mais com o futuro, né? Mas registrar que nem sempre, às vezes, é numa faculdade, nem sempre é numa experiência fora do país que você tem sucesso, né? Mas são coisas simples, como, por exemplo, as pessoas que trabalham com você fazer que acredite na empresa que ela trabalha, você tem um relacionamento com todos, né? É uma vertical na sociedade e não adianta ser só num poder lá em cima, você tem que ter um relacionamento com toda a sociedade, eu acho que é importante. E a gente trabalhar numa empresa onde o grupo que está no comando dos acionistas acredita na empresa também, né? E que quer que essa empresa cresça. Então, acho que esses 3 fatores são fatores que levaram ao sucesso. O passado é engraçado. A Ofélia falava muito assim para mim, procura quem quer ser, mas não procura quem já foi, né? Quem já foi, né? Então, quem quer ser, né, essas pessoas. Agora, o passado é engraçado. O passado limpo, tal, não vai estorvar o crescimento da pessoa, né? Mas um passado sujo, aí o bom não influencia muito não, mas o sujo atrapalha para o chuchu, viu? Então, a gente tem que cuidar do passado para ter futuro, né? Então tem que cuidar do presente, porque o presente é que vai virar passado, né? Então já cuida do presente. O presente é o Já passado. está virando de amanhã. passado o presente, O né? presente de hoje, o passado de amanhã, viu? Verdade. Até a próxima. Até a próxima, se Deus Obrigado, quiser. até a próxima. Obrigado. Bom, viu? obrigado vocês. Algar, gente servindo gente.